Bom dia, irmãos. Hoje nós começamos a nossa 7ª aula do curso de Cosmovisão Cristã Aplicada, e nesse domingo falando especificamente da relação entre a cosmovisão cristã e as artes. Diria que o tema que a gente vai trabalhar hoje, ele é o que poderia ser mais explorado. É possível que a gente tenha um curso de escola bíblica até sobre isso. Sei que o Lucas Lisboa tem a vontade de fazer algo assim, mas são tantas coisas para serem consideradas nesse aspecto e tantos elementos na esfera da cosmovisão que se relacionam aqui, que a ideia hoje é a gente não fazer uma análise da história da arte ou coisa assim, como até a gente fez em algumas outras áreas, algumas outras aulas, de passar pelo desenvolvimento, mas analisar efetivamente as artes no nosso contexto contemporâneo, o que a gente está vivendo hoje, e partir então para aquela prerrogativa de criação, queda e redenção, aplicando a cosmovisão cristã a isso, e no final tendo então uma forma, um método, né, de avaliar as artes e de fazer arte para a glória de Deus com uma consistência maior. Uma breve revisão então aqui, gente, como sempre, aquela frase, não sei quantos já decoraram aí, mas cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história, um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então lembre-se, cosmovisão não necessariamente é uma coisa que a pessoa estudou, concordou e interiorizou. Não. Muitas vezes ela é a nível pré-teórico. Ela está presente no entendimento, na vida daquela pessoa, eventualmente mesmo sem que ela perceba que essa é a cosmovisão dela. Especificamente sobre as artes, nesse nosso primeiro ponto aqui, eu gostaria de olhar para vocês, olhar com vocês algumas perspectivas da própria arte, olhando para o que é a arte na atualidade e efetivamente que tipo de desafios isso gera. Quando a gente pensa em arte, com frequência você pensa logo num museu, aquele monte de gente olhando para alguma coisa, ou algo muito intelectualizado, alheio, mas o fato é que todos nós, em maior ou em menor grau, consumimos bastante arte. Você tem artes que poderiam ser chamadas aí de elevadas, como a escultura, a pintura, a música clássica, mas efetivamente séries, filmes, tatuagem, desenhos animados, tudo isso se expressa na forma de arte. Design gráfico, tudo aquilo que a arquitetura e tantas outras expressões que são arte, que nós consumimos, que nós nos comunicamos com frequência o tempo inteiro e que mostram a interação que nós temos com a arte. E como nós vamos definir e defender nesse curso, a arte não é neutra. A arte ela tem uma cosmovisão por trás dela, ela tem uma expressão, uma construção, e se esse é o ponto, e se eu estou o dia inteiro, o tempo inteiro, exposto à arte, isso significa que o tempo inteiro tem um elemento que impulsiona uma cosmovisão interagindo com a minha própria vida. Felipe, você levantou a mão aí? Não sei se foi por acidente ou se você quer falar alguma coisa. Pelo menos para mim aqui apareceu. Acho que não, então, né? Tá. Bom, vou começar então olhando para uma pequena música, já justamente para desconstruirmos essa ideia de que arte é uma coisa muito elevada e fora da nossa vida. Eu quero que você ouça uma música que eu tenho certeza que você ouviu muitas vezes na sua vida. Fez trabalhos em cima dessa música. E talvez até para os pedagogos e pedagogas aqui presentes, caso tenhamos algum, já até usou como material de sala de aula. Tranquilo, Felipe, sem problemas. Vou parar essa apresentação aqui, vou colocar o videozinho aqui no YouTube, que é a música Aquarela, do Toquinho. Não sei quantos gostam muito da música,
imagino que alguns gostem bastante. É uma musicalidade muito boa. Mas eu queria te fazer um desafio agora. Vão ser 4 minutos que a gente vai investir da aula ouvindo essa música. No entanto, eu quero que, com tudo que a gente já falou nesse curso, tudo que você já aprendeu sobre criação, queda e redenção, sobre análise de cosmovisão, e ainda antes de falar sobre arte, que você ouça essa música agora com uma perspectiva diferente. Não com a perspectiva de quem se entretém com a musicalidade e com a beleza, mas com a perspectiva de quem tem uma cosmovisão cristã e analisa a arte. Eu vou dar o play aqui e vou voltar aqui para a tela, só para façam para mim um joinha se vocês estiverem ouvindo aqui. Eu fiz o teste antes, funcionou bem, mas vai que, né? Ok, enquanto eu coloco a apresentação de volta aqui, música muito bonita, uma musicalidade muito boa, mas considerando os aspectos de criação, queda e redenção, e o que a gente já falou, que a arte não é neutra, que o ser humano sempre tem uma cosmovisão. Qual é a cosmovisão embutida na arte da música de Toquinho, que vocês ouviram a vida inteira, e talvez muitos de nós não tenham se atentado a esse tipo de coisa? Quem se arrisca a falar um pouquinho aí? É um corajoso ou corajosa? Eu acho que tem uma visão ali de Eclesiastes sem o lado... sem colocar Deus na história. Mas tem bem aquela visão do Eclesiastes de que não adianta nada, tudo vai dar no mesmo lugar, né? Interessante. Então, uma visão da vida sem Deus. Bacana. Mas o que aí, gente, que vocês conseguem perceber nessa letra? Também ligado a Eclesiastes a questão do futuro ser incerto, né? E na perspectiva humana não deixa de ter razão. Uma incerteza para o futuro. Oi, Karina. Eu vejo também uma perspectiva do que é aqui só, porque enquanto você está desfrutando a vida, né, aqui tudo está colorido, mas vai descolorir, quer dizer, tudo vai acabar, não tem propósito, meio que viva o agora, porque a gente não sabe, né, o futuro e o que nos espera, a gente nem tem essa perspectiva. Excelente. Então, um tipo de carpe diem, né? Aproveite porque o dia vai acabar, né? Eu acabei pensando mais pro lado do que no fim vai levar a nada, tipo, não tem um nada depois, tudo vai descolorir, talvez um pouco de niilismo do Nietzsche, que tem isso agora, mas depois vai descolorir e não tem mais nada, e é isso, o propósito da vida. Então, tudo aquilo que foi construído na vida, todas aquelas cores, elas simplesmente vão apagar. Ok, legal. Mais alguma interação? Ok. A música do Toquinho, ela tem 4 partes e ela realmente fala sobre a vida. Ela começa falando sobre a infância, os elementos muito próprios ali da infância, dos elementos muito lúdicos e tal, presentes daquela fase. Ela passa para a vida adulta, inclusive os bons amigos bebendo, celebrando ali e tal, navegando de um lado para o outro do país, do mundo e tal, a exploração da vida adulta, as novas descobertas da vida adulta. Ela passa, talvez, quase por uma crise de meia-idade, uma incerteza em relação ao futuro, e ela termina efetivamente com a morte, mas a morte como aquilo que dessignifica efetivamente o que foi construído anteriormente. É interessante que tem um paralelismo muito forte entre a primeira estrofe e as últimas estrofes. Por exemplo, a primeira estrofe diz, a infância. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, com lápis em torno da mão e me dou uma luva. A última estrofe basicamente pega tudo o que foi dito e diz como se fosse, mas isso vai acabar. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, que descolorirá. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso no círculo, eu faço um mundo que descolorirá.
Nessa perspectiva, a vida ela é uma linda passarela que descolorirá. Na cosmovisão expressa na música de Toquinho, você tem criação, você tem queda, mas você não tem redenção. A perspectiva da vida é simplesmente um fim que descolore sem qualquer esperança. Mas olha que interessante, essa mensagem ela está sendo comunicada com muita beleza, com muita musicalidade, com muita qualidade, com muita temporalidade. Isso vai ser cantado em qualquer momento as pessoas vão entender o que isso aqui está falando. E o que isso nos diz? De que para a arte, de que na nossa análise de arte, na verdade, não basta ser belo, não basta ser bonito. E efetivamente, como tanto Schaeffer como Huckmacher vão colocar, às vezes aquilo que é belo, como veículo de uma cosmovisão antiteísta, é até mais perigoso. Porque quando uma coisa feia comunica uma ideia errada, um grupo vai se agradar com o grotesco, mas dificilmente isso se torna comum. Agora, quando algo poderoso, como uma série que alcança milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, ou uma música que marca a história de uma nação, quando coisas desse tipo se tornam veículos de cosmovisões que são claramente antiteístas ou anti a perspectiva de uma cosmovisão cristã, aí sim nós temos algo perigoso. Por outro lado, pense, como que a beleza tem poder de ser, isso é uma das suas expressões, não é sua função, de ser um veículo, efetivamente, de coisas boas. Não sei quantos de vocês já tinham olhado para a música do Toquinho com essa perspectiva, mas eu acredito que esse é um grande exemplo de como nós consumimos cosmovisões contrárias à cosmovisão cristã sem nos darmos conta. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir a música do Toquinho e achar bom e tudo mais, de forma alguma. Eu estou dizendo que se na sua vida você consome de tudo sem perceber o que você está consumindo, é inevitável que, lembre que cosmovisão às vezes é algo inconsciente. É inevitável que a nível inconsciente, subconsciente, você se veja influenciado a pensamentos que você não sabe nem de onde veio, mas você assiste horas e horas de série por semana, horas e horas de filme por semana, lê livros e livros que são best-sellers, ouve músicas e músicas, simplesmente com o fim do fundamento da arte, sem o filtro da cosmovisão. Não é a negação do consumo, do entretenimento ou coisa nesse sentido. Em alguns aspectos, sim. Não vou dizer que você vai assistir uma série que é absolutamente pornográfica e que, na sua cosmovisão, tem uma deturpação do sexo da família de uma forma terrível. Mas, em determinados níveis, como é o caso de Toquinho, como é o caso de muitas músicas, por exemplo, dos Engenheiros do Havaí, você pode, sim, identificar uma expressão niilista extremamente forte e olhar para aquilo ali até como um retrato da sociedade e se alegrar em Deus porque você consegue ver aquilo dali e porque você tem uma resposta para aquilo dali. Um outro exemplo, só antes uma frase do Hans Huckmacher, grande historiador da arte da Universidade Livre da Holanda. Ele diz o seguinte no seu livro A Arte Não Precisa de Justificativa. A arte não é neutra. Podemos e devemos julgar o seu conteúdo, seu significado e a qualidade do entendimento acerca da realidade que está incorporada nela. Nós teremos uma realidade incorporada na arte. A arte não é neutra. Pode ser inconsciente, pode ser consciente, mas ela está carregada da cosmovisão do artista. Segundo exemplo que eu quero colocar para vocês, talvez você não conheça, talvez você conheça, mas é algo que é muito popular também. Talvez os mais, na fase mais adulta da vida aqui, quando a coisa começa a descolorir, brincadeira, não vão entender muito do que isso se trata, mas os mais jovens certamente. Falo aqui da animação Rick and Morty. É um sucesso da Netflix, você pode não ter ouvido falar, mas, por exemplo, em 2020, essa animação ganhou o Emmy da melhor animação e tal, daquela premiação.
Não só isso, mas ela possui uma inserção absurda na sociedade, e no mundo inteiro tem tido uma adesão extremamente grande. O desenho trabalha muito com o grotesco, e tem uma carga de pós-modernidade muito grande, mas especialmente uma cosmovisão que é vista com muita clareza no desenho. Eu vou passar agora aqui 10 segundos de um momento desse desenho, e é muito curto, então se você precisa estar atento, senão você já vai perder a primeira palavra. Vamos lá, vou colocar aqui, parar essa apresentação e colocar outra. A banalização, ela alcança tamanha dimensão que, naquele momento, o que acontece é o seguinte: aquele menino, ele tinha acabado de enterrar ele mesmo, por uma viagem que ele fez para uma outra dimensão em que ele se matou, se enterrou, e agora ele encontra com a irmã dele está cheia de problemas, ele conta o que aconteceu, e a solução que ele dá para os problemas dele não tem sentido para nada disso, a gente não está indo para lugar nenhum, não existe nada, a gente vai morrer. O que a gente pode fazer frente a isso? Vamos assistir televisão. Vamos tentar silenciar isso de algum jeito, de modo a tocar, a viver a vida e efetivamente as coisas poderem acontecer. O que uma série como Rick and Morty e Toquinho têm em comum? Eles têm sim uma cosmovisão nihilista e existencialista, de esvaziamento de valores supremos, e especialmente no caso de Rick and Morty, da substituição disso de algo que, de alguma forma, te permita acordar numa segunda-feira. Ambos gozam de uma forte inserção na sociedade. São muito assistidos, muito consumidos. Ambos possuem uma intencionalidade, uma carga de cosmovisão incorporada naquilo que tem sido transmitido. E ambos possuem um zeitgeist apropriado à atualidade. Quem não lembra do termo, é o espírito da época, lá cunhado por Hegel, a ideia do conjunto de valores que são assumidos por um determinado povo, num determinado tempo, como estrutura de plausibilidade, como aquilo que é comum a todos. Ambos comunicam muito bem a geração em que eles estão inseridos. E que geração seria essa? Vamos colocar aqui a inserção da arte no contexto pós-moderno. Como coloquei no começo, a arte ela influenciou e carregou cosmovisões diferentes ao longo da história. E quando a gente tiver um curso aí, efetivamente de cosmovisão cristã aplicada às artes, é interessante a gente ver o desenvolvimento disso tudo. Mas olhando especificamente para o nosso momento, é possível ver, e a minha expectativa é que após essa aula, próximo filme, a próxima série que você assistir, você tenha o filtro não só do entretenimento, mas consiga perceber esse tipo de coisa. Elas, de modo geral, vão ser carregadas de valores pós-modernos. A cosmovisão que carrega a produção artística, especialmente a produção artística popular, mas muito também daquilo que é chamado de arte elevada, vão ser valores pós-modernos, ainda que o próprio sentido de pós-modernidade, como a gente comentou em alguma das aulas passadas, ainda esteja sendo compreendido e expresso. Um dos elementos que a gente pode perceber que é carregado dentro das artes como cosmovisão, ela vai ser eclética, híbrida e sem hierarquia. O que isso significa dizer? Uma vez que na pós-modernidade os próprios valores eles se tornaram absolutamente fluidos, fragmentados, você não tem algo efetivamente para ser definido como verdade, justamente para expressar isso, a arte pós-moderna ela vai se constituir de uma mescla de gêneros com muita frequência. Então, o indivíduo ele mistura estilos que seriam considerados, por exemplo, nobres, entre aspas, com estilos que seriam considerados de baixeza, de arte de rua ou coisa assim, justamente para dizer que não existe isso, de que não existe algo que é valoroso e algo que não é valoroso, mas que essas duas coisas elas coexistem e podem dizer alguma coisa.
Então você pode ter, por exemplo, uma música que começa com rock, passa por samba e termina com música clássica. E uma letra que não faz sentido. Isso seria uma expressão pós-moderna na música, mas como nós veremos, tem coisa mais estranha do que isso na esfera musical. Você tem uma desconstrução e fragmentação de princípios e valores, em especial absolutos. A arte pós-moderna, ela vai se valer com muita frequência de ofender ou de procurar ofender aquilo que é colocado como absoluto, aquilo que é colocado como verdade. Então, elementos como família, religião, casamento, sociedade e tantos outros aspectos da vida comum vão ser retratados na arte pós-moderna justamente a partir de uma desvalorização desses conceitos. Quem nunca se viu torcendo pelo vilão num filme? Ou pensando assim, poxa, essa mulher bem que tinha que ficar com esse camarada que ela está adulterando, porque o marido, efetivamente, o faz sentido, a desvalorização é uma articulação da arte pós-moderna. Não faz sentido e não é de acordo com o zeitgeist do tempo moderno, por exemplo, a restauração de uma família, o arrependimento. Veja, como nós já falamos em outras aulas, em todo momento da história você tem coisas boas e coisas ruins. A gente está ressaltando coisas ruins desse momento. Nós estamos dizendo que em outros momentos a coisa era santa. De forma alguma. Nunca foi santa. Sempre houve uma interlocução entre aquilo que se adequa mais a uma cosmovisão cristã e que dá uma vazão maior, mesmo nos incrédulos, à expressão da graça comum, e aquilo que efetivamente se direciona contra o que Deus nos criou para ser, seja você alguém salvo, alcançado pela graça, ou seja um incrédulo, mas que é uma criatura de Deus, criado também à imagem e semelhança de Deus. A arte pós-moderna, ela tem um apelo comercial muito grande. Não há nenhum tipo de zelo de esconder a intenção de vender. O artista, historicamente, ele vendia a sua arte, muitas épocas vivia da sua arte, e grandes obras que nós temos hoje, como a Capela Sistina, por exemplo, e tantas outras expressões, foram artistas contratados, que ganharam para fazer aquilo. Não é disso que nós estamos falando. Quando falamos de apelo comercial, é aquela ideia do eu faço o que você quiser, é só você me pagar. Não me importo se eu concordo ou não com isso. Pagando bem, eu faço. A cultura do cancelamento existente hoje na sociedade, isso é, de quando alguém expressa uma ideia que ofende essa estrutura de plausibilidade, vai estar muito associada aqui também. Uma vez que, se eu fizer uma arte que ofende essa estrutura de plausibilidade, eu não vou ganhar dinheiro. Como essa pessoa não está comprometida com a verdade, ela não tem problema de mudar a arte dela. De fazer uma cosmovisão, de colocar dentro da arte dela uma cosmovisão que não é a cosmovisão dela. E aí acontecem as inconsistências, os escândalos, quando o povo percebe que aquele youtuber vegano come carne. Isso já aconteceu, joga no Google aí. Quando a pessoa percebe que aquela mulher que se diz feminista e preocupada com causas sociais do zeitgeist moderno é uma bruxa. Estou falando de um caso recente que talvez vocês já estejam identificando. Queira você assista isso ou não, isso está aí, todo mundo viu. Agora, o ponto é, essas inconsistências surgem porque essas pessoas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas em vender a si mesmos e vender efetivamente o conteúdo daquilo que eles comunicam. E o conteúdo daquilo que eles comunicam vai ser vendido dentro dessa estrutura de plausibilidade. O cotidiano, ele vai ser banalizado. Aquelas coisas do dia a dia, elas vão ser expressas na arte de uma forma grotesca, como é o exemplo da série que a gente colocou, de Rick and Morty, que aquela cena nem é uma cena grotesca, mas você não faz ideia do aspecto grotesco que é presente na animação.
E o que é muito presente na arte pós-moderna, e aqui especialmente na moda, no cinema, nas séries, que é o esgotamento criativo e a decepção com o presente. Nós hoje vivemos a era dos remakes. Há um tempo atrás, uma matéria, posso até na semana que vem trazer para vocês, dizia que há 100 anos, desculpa, não sei se é 100 anos, não sei nem se existe há 100 anos isso, então não vou cravar a data, depois eu passo certinho, mas que já tem algumas décadas que basicamente o que Hollywood faz é a repetição da mesma história com atores diferentes, com um roteiro diferente, mas basicamente a mesma fórmula e a mesma história. A moda basicamente é tal coisa é o novo tal coisa, ou a volta do pontinho, pontinho. Efetivamente, um retorno para trás, porque é um esgotamento criativo, justamente porque a criatividade pressupõe verdade. Por que eu vou criar alguma coisa nova que não é verdadeira? Qual é o embasamento que eu tenho para trazer coisas novas que eu não acredito? Qual é a motivação de criar em cima daquilo que não é fundamental? E associado a isso, há uma decepção com o presente, uma falência do homem moderno que foi incapaz de resolver os problemas, um mundo aparentemente decadente num contexto e situação de destruição e tudo mais, de modo que não se olha para o presente como algo para ser desenvolvido, criado e expresso na esfera das artes. Eu coloco um exemplo de filme para você assistir, acho que tem no Amazon Prime, Meia-Noite em Paris. Gosto muito desse filme. Basicamente, o filme se passa na atualidade, uma família viaja para Paris, e o protagonista ele vive numa nostalgia absurda pela Belle Époque de Paris, os anos 20, quando tudo era melhor, quando tudo funcionava, quando a arte era boa, quando a beleza era boa, quando a arquitetura era boa. E determinados elementos acontecem no filme que ele viaja para aquele tempo. Quando ele chega naquele tempo, e ele se diverte muito naquele tempo, ele se surpreende porque as pessoas daquela época, elas dizem, não, você gosta desse tempo aqui, os melhores anos foram aqueles lá. E então ele viaja com aquelas pessoas para aquele tempo, e isso num grande ciclo de mostrando que essa nostalgia e essa insatisfação com o presente é uma característica desse ser humano pós-moderno, que olha para o passado e procura encontrar no passado a esperança para que ele viva hoje. E que, assim como a aquarela de Toquinho, não tem um futuro para olhar, não tem uma redenção para olhar, não tem uma esperança para olhar. Júlia, você levantou a mão? Olhando para esses aspectos ruins do que a gente consome de cultura hoje, e até dos exemplos que você deu, muita coisa, extrapolar muito a gente pensar que talvez muito do que a gente tem visto como que está por trás dessas ideias é negar a queda, porque se a gente, por exemplo, esses dois exemplos, se tudo vai descolorirá no final e não tem porquê, não tem, vamos ver TV, a gente não pensa que a gente vai prestar contas um dia para um Deus soberano, que as nossas ações devem ser balizadas pela moral que Cristo impôs para nós, essa questão de torcer para o malvado, torcer para um adultério. Você acha que pode ser? Quanto de carga tem disso, de um mundo hoje não ter ideia que a gente vive, que o mundo caiu e que a gente precisa de uma redenção? Legal, Júlia. Eu diria que é negar os 3 aspectos da cosmovisão cristã, não só a queda. A criação, a queda e a redenção. No entanto, desses 3, a queda é o único que esses indivíduos vão se debruçar. Em que sentido? Já que o mundo é assim, vamos ver TV. Ou não, já que o mundo é assim, eu vou para uma caverna. Ou não, já que o mundo é assim, eu vou, então, propor um tipo de divindade em que as pessoas possam
oferecer sacrifícios para ela, fazer boas obras para que elas sejam salvas. Efetivamente, é como viver na queda que essas cosmovisões vão apresentar. O que a pós-modernidade apresenta como negação de valores absolutos vai ser uma negação dos 3 aspectos. A criação do ser humano, porque isso, se não tem verdade, onde alicerçar isso? A realidade da queda, qual é o fundamento da moral para dizer que uma coisa é certa ou errada? E a própria redenção. Se não há passado, se não há presente, que garantia você tem de um futuro? E que garantia você tem que esse futuro efetivamente vai ser colorido e não descolorido? Então, é a negação da cosmovisão inteira. É como, aqui a gente volta lá para aquela segunda aula, do que motivou o cristianismo se envolver no movimento de cosmovisão, que é algo recente. Quando James Orr, lá na Escócia, ele faz esse esforço, ele faz pela seguinte dedução. A frase dele, parafraseando aqui, é: a oposição à fé cristã não é contra uma doutrina específica, mas sim o fundamento como um todo. É a coisa como um todo, é a fé inteira, é a cosmovisão inteira, porque o ser humano inteiro está caído, né? Então, é a negação dos 3 aspectos, tanto da criação, como da queda, como da redenção. Em algumas cosmovisões, isso não vai ser uma negação. Em algumas cosmovisões, vai ser uma distorção da criação, da queda e da redenção. De que forma uma distorção? Uma criação diferente do que Deus nos criou, uma queda ou que não existe, ou uma queda que não nos atingiu da forma como a Bíblia nos diz que nos atingiu, e uma redenção que não é, por exemplo, a reconciliação com um Deus santo que está irado. Mas, efetivamente, por exemplo, o monismo oriental, o mergulho no nada, o retorno para Brahman, a anulação do eu. Então, perceba, tem propostas de redenção diferentes. Então, você tem cosmovisões que negam uma cosmovisão cristã como um todo, criação, queda e redenção, e você tem cosmovisões que redefinem criação, queda e redenção. Deixa eu dizer para você uma coisa: o diabo ama os dois, tá? Não tem problema nenhum. O diabo se satisfaz tanto com aquele que ama a ignorância e destrói sua vida nas drogas, quanto aquele que, do alto da sua cátedra e pós-graduação e pós-doutorado, expressa a intelectualidade de uma forma destrutiva. O ponto é um mundo mergulhado em idolatria que tenta significar sua vida a parte de Deus, uma vez que ele foi criado essencialmente religioso. Então, é mais por aí que a coisa caminha. Ok? E essa construção que a pós-modernidade traz, ela vai trazer alguns elementos bastante curiosos para a esfera da arte, alguns movimentos novos na esfera da arte. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui, ele começa a acontecer até fora da pós-modernidade, em 1917. Mas já com eco. Olha que interessante, os valores pós-modernos fora da pós-modernidade, para vocês verem como as coisas não surgem do nada. Vai um pouquinho, e até que aquele camarada depois vai ser identificado como um precursor da pós-modernidade, como uma das pessoas que contribuíram efetivamente para isso. Então, por exemplo, em 1917, você tem uma obra que custa 3 milhões, agora não lembro se são de euros ou de dólares, se não me engano são de euros, 3 milhões de euros. A obra se chama A Fonte, de Marcel Duchamp. Essa é a obra de arte. Dentro do movimento dadaísta, que é um movimento tipicamente nihilista, a obra de arte de Marcel Duchamp é basicamente um urinol. Então, quando se fala de arte conceitual, um movimento dentro da pós-modernidade, é a busca de, através de um conceito, eliminar a distorção entre o que é artístico e o que não é. Já que não tem verdade, já que não tem valor, já que não tem objetivo, como é que tem arte, efetivamente? Então, num certo sentido, a gente pode dizer que arte na pós-modernidade é anti-arte. Quem diz o que é arte? Por que a Mona Lisa é arte e um urinol não é arte? Esses são valores pós-modernos. 3 milhões de euros. Tem uma anotação aqui. Sabe o que é interessante? Em 2006, ela foi vandalizada, essa arte, por um outro pós-moderno, de um outro movimento pós-modernista que defende, por exemplo, intervenções.
um francês de 77 anos. E quando ele foi preso, a justificativa dele foi: Marcel Duchamp aprovaria o que eu fiz. Então perceba a confusão que esse tipo de valores... Da mesma forma que um urinol é arte, um urinol vandalizado é arte, nessa perspectiva. Não foi destruído, foi só arranhado ou coisa assim, mas está lá. Outra expressão de arte conceitual é, por exemplo, a música 433 de John Cage. Eu não sei quantos já ouviram essa música, agora eu quero fazer novamente aquele exercício de vocês ouvirem essa música e falarem para mim um pouquinho de o que vocês acham dessa música aqui. Tá bom? Vou colocar aqui agora, dando play na música 433 de John Cage, interpretada aqui por Franz Ventura no piano. Seu microfone, seu som não está com defeito, tá bom? Eu não vou fazer isso com vocês, meus irmãos. São 4 minutos e 33 assim. Tá bom? 4 minutos e 33 de silêncio. 4 minutos... Desculpa, gente. Desculpa. Mas como que o pecado, às vezes, coloca... Isso me dá vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo, sabe? Literalmente, nesse momento eu estou rindo e lacrimejando. Porque... como o pecado atinge a mente humana de um jeito que um ser humano que Deus deu capacidade para criar, desenvolver, fazer coisas belas e poderosas, cria uma coisa como essa. Silêncio. Qual a ideia desse indivíduo? Deixa eu só colocar a tela aqui de volta. Qual a ideia desse indivíduo dentro de uma perspectiva pós-moderna ao propor algo assim? A música aqui proposta pelo John Cage é o som ambiente. Então, a ideia é o que é a arte aqui? É o que você está ouvindo. Então, se você está assistindo, seu marido foi ao banheiro e deu a descarga, essa é a música. Mas se tem um pássaro cantando, essa é a música. Se a Kombi do ovo passou aí na sua rua, carro da pamonha, alguma coisa, essa é a música. Que valores pós-modernos estão por trás aqui? Se não tem verdade, deixa a verdade ser aquilo que está presente no momento. É relativista. O que é a música para a Lilian é diferente da música para a Karina, que é diferente da música para a Júlia, que é diferente da música para mim, porque cada um vai preencher o seu silêncio com aquilo que faz sentido naquele momento. E quando você tocar essa música de novo, tocar entre aspas, ela vai dizer algo completamente novo. É pós-moderno de uma forma absoluta. Se tem uma coisa boa nisso, gente, nisso que vocês ouviram, é que você pode dizer, agora para todo mundo, que você consegue tocar com maestria uma música no piano de um famoso maestro nova-iorquino. E se alguém falar, duvido, você senta no piano e faz exatamente como o rapaz ali fez e receba os louros, os aplausos por aquilo ali. Além disso, temos alguma contribuição? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Júlia, a mãozinha está levantada ainda. Você vai falar alguma coisa ou não? Não? Tá. Alguém quer colocar alguma coisa? Tá. A Júlia está fazendo arte do silêncio, mesmo com a mãozinha levantada. Tá certo. Uma outra expressão de arte pós-moderna é a chamada arte de instalação, que visa transformar ambientes de modo a comunicar ideias. Tanto ambientes na natureza, além de arte, como instalações que você constrói e vai embora, depois desfaz, ou seja, muito efêmero, como a própria pós-modernidade se propõe a ser, está ali, depois a arte já não existe mais. Mas eu espero que não escandalize ninguém aqui, né? Mas eu quero dar um exemplo de um parque em Pernambuco, que passou por uma intervenção artística que tem um conceito. A arte de instalação ela vai comunicar uma ideia. E o que essa artista propôs
para falar sobre a questão do feminismo foi construir uma vulva de 33 metros de altura, 16 de largura e 6 de profundidade nesse parque localizado em Pernambuco. Então, naquele morro fez essa arte, no caso, né? E a proposta dela, o conceito que ela traz por trás dessa instalação é o seguinte: a artista diz querer dialogar com questões que remetem à problematização de gênero a partir de uma perspectiva aliada, olha, preste atenção, aliada a uma cosmovisão que questiona a relação entre a natureza e a cultura na nossa sociedade ocidental falocêntrica e antropocêntrica. Nesse caso, a artista ela ainda assume que o que ela está fazendo é a expressão de uma cosmovisão. Pra vocês terem uma ideia da dimensão disso aqui, aqui está uma foto maior do parque. Tá? Então, quando ela faz aquilo ali, ela quer comunicar a cosmovisão dela. Esse tipo de arte, de instalação, ela gera algumas situações curiosas e que podem ser tragicômico, né, como algumas pessoas falam, em relação a isso. Por exemplo, em 2015, teve uma cena muito curiosa de uma faxineira no Museu da Itália que jogou fora uma obra de arte inteira de instalação porque confundiu com lixo. O nome da arte ali, né, era Onde Vamos Jantar Essa Noite, e segundo o artista, a obra tinha o objetivo de representar o hedonismo e a corrupção política vividas na década de 1980. A moça da limpeza chegou, olhou aquilo e falou: a festa foi boa, então eu preciso limpar isso. Quando eu olho para isso aqui, gente, eu digo o seguinte: a arte pode ser ruim, mas a faxineira era muito boa, porque esse é o ambiente que ela deixou lá depois. Se alguém quiser o contato, porque o trabalho dela foi excelente, né? O trabalho dela foi uma verdadeira obra de arte. Um outro tipo de arte de instalação, isso é muito comum nos museus de arte moderna, esse tipo de coisa de instalação, né? Foi no Museu da Califórnia, isso mais recente, acho que 2017 ou 2018, em que um adolescente, justamente para implicar com essas noções pós-modernas para a arte, simplesmente deixou um óculos no chão do museu. E não demorou para que pessoas começassem a se aglomerar em volta daquele óculos, refletindo sobre o que aquele óculos dizia para elas, fotografando aquele óculos, e simplesmente aquilo ali é um garoto que colocou um óculos no chão, numa parede branca. Ou mesmo, em 2018 também, esse idoso que caiu num buraco, num fosso de arte, que parecia uma pintura no chão, como aqueles de desenho animado. Parece que você vai levantar assim o buraco, onde o Papaléguas e tal, mas efetivamente é um buraco com 2,5 metros de profundidade. Ele olha aquela arte de instalação e diz: que legal, vou andar em cima. E toma então essa queda, tem seus ferimentos, sobreviveu, mas é arte, vamos todos ficar olhando um buraco no chão. Um outro exemplo de arte pós-moderna é a chamada arte de performance, aqui muito dentro do movimento do happening, em que alguma coisa acontece, e aquilo que acontece, seja um elemento que está no meio de um shopping, algo acontece, ou mesmo algo mais teatralizado, colocado nessa forma, efetivamente comunica o conceito que aquela pessoa quer colocar. Recentemente no Brasil, teve um escândalo considerável, muita gente, até incrédulos, se escandalizaram com uma expressão de arte de performance que é chamado macaquinhos, que basicamente é isso aqui. Uma roda de artistas nus, um analisando, enfim, o orifício do outro durante um longo tempo. Segundo os seus artistas, a ideia do projeto é usar o ânus como metáfora para chamar a atenção em relação ao desequilíbrio social entre os países do hemisfério sul, representados pelo ânus, e os emergentes. Então, por meio dessa arte de performance, dessa arte experimental, então, essa ideia, esse conceito, ele vai ser transmitido. Como Dino Edwards corretamente diz no seu livro Tempos Pós-Modernos, os pós-modernistas brincam com sua arte, são abertamente comerciais e não têm nenhuma pretensão com a verdade. Por sinal, gente, excelente livro, se você quiser ter uma visão mais abrangente
dessa questão da pós-modernidade como um todo, não somente em relação à arte. A arte, então, ela é um veículo de cosmovisão. Ela sempre comunicou uma cosmovisão, consciente ou inconsciente. E essas cosmovisões, elas estão presentes em todas as expressões da arte. Todas elas. E se uma arte diz, eu não tenho cosmovisão, a cosmovisão da arte é essa. Negar o valor de ter cosmovisões. Ok? Antes de eu virar agora, efetivamente, quando nós vamos olhar para a cosmovisão bíblica em relação às artes, criação, queda e redenção, e a seguir uma análise de cosmovisão, que Deus nos abençoe nesses 36 minutos. Alguém quer colocar alguma coisa? Renato, acho que é fácil para a gente ridicularizar quando a gente vê essas coisas, e de fato elas são em si ridículas, mas é importante a gente considerar que elas expressam de maneira real os anseios, o estado da alma desses artistas, e à medida que elas são consumidas, elas também nos falam muito sobre o estado da alma e as virtudes e valores daqueles que estão consumindo isso. Isso pode tudo parecer absurdo e surreal para nós, mas para um grupo muito grande de pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, não é um absurdo e não é ridículo. Isso nos mostra e nos dá uma janela muito grande para a alma das pessoas nos nossos dias, né? E a gente tem que, de fato, olhar para isso com seriedade. A segunda questão que eu acho muito, muito interessante é que você vê nessas obras uma rejeição ao belo, né? A impressão que eu tenho é que o Senhor colocou no coração do homem esse impulso pela beleza, na verdade um impulso por criar, né? E nós tomamos esse impulso que é inerente, e a arte pós-moderna faz isso, e volta contra Deus. Então, é mais uma expressão de autonomia do homem contra Deus. Então, se a beleza está, né, como os artistas do passado procuravam retratar a beleza, por exemplo, da natureza, daquilo que o Senhor criou, qual é o padrão hoje? É rejeitar esse ideal de beleza natural, já pré-existente, e olhar para tudo aquilo que é sórdido, que é sujo. Então, é algo paradoxal, porque ao mesmo tempo eu parto do impulso que Deus me deu, eu não consigo ficar sem falar de arte, sem criar arte, mas eu pego esse impulso que Deus me deu e uso contra ele. Então, essa é mais uma expressão da vontade do homem de viver à margem e à parte de Deus, que é um eco do que Adão fez, né? A autonomia que ele buscava lá no Éden. Excelente, Alex. De fato, pensem da seguinte forma: a cosmovisão cristã, em todo momento da história, ela é contracultural. Em alguns momentos, ela vai até ser mais aceita pela sociedade. Mas até nesses momentos, o que é aceito como cosmovisão cristã, pegue, por exemplo, uma Idade Média, não necessariamente é uma cosmovisão bíblica. É totalmente distorcida também em muitos aspectos. Então, o cristão na sociedade não cristã, como o John Stott usou o termo, ele vai ser a minoria. Então, a gente olha para esse tipo de arte, a gente vai achar assim, como isso não faz sentido. Mas o museu está cheio. Tem gente pagando para ver aquilo dali. Tem gente olhando aquilo ali. Tem gente patrocinando isso dali. Tem gente dizendo que um urinol vale 3 milhões de euros. Atribuindo valor àquilo. Então, efetivamente, a análise de cosmovisão, não somente nas artes, mas na política, na ecologia, tudo que a gente tem visto aqui, como não lembro agora, esqueci agora qual autor, talvez até o final ele lembra, mas é uma citação bem simples. Ele diz: o que é extremamente fundamental como verdade para nós pode ser uma mentira do diabo para o meu vizinho. O James Sire que fala isso. Pronto, lembrei aqui. E efetivamente o evangelho é uma mentira terrível para um coração que está incrédulo, obstinado e distanciado de Deus. O evangelho é reconhecido como verdade a partir do momento em que o Espírito de Deus concede o convencimento mediante a pregação da palavra. Então, efetivamente, quando a gente analisa uma cosmovisão assim, o que a gente quer são algumas coisas.
Primeiro, o uso pessoal disso. Que eu não me veja dominado pela arte, pela política, pelo que for, de forma inconsistente com a cosmovisão que eu possuo. Você pode exercer política, trabalho e arte e tantas outras coisas de forma inconsistente com a cosmovisão cristã. Em segundo lugar, o uso apologético da cosmovisão, como Francis Schaeffer gosta de dizer, Nancy Pearcey também, a ideia de tirar o telhado, mostrar as inconsistências de determinado ponto de vista. Terceiro, entendemos que a cosmovisão cristã, se adotada, ainda que inconscientemente numa sociedade, veja, não estou falando de convertidos, estou falando de efeitos da cosmovisão na sociedade, é um mundo melhor para ser vivido. A gente não está falando de redimir esse mundo, de fazer o céu aqui na Terra. No entanto, viver nesse mundo do jeito que Deus, ou perseguindo o ideal que Deus estabeleceu para esse mundo, tem mais valor do que viver num mundo em que todo mundo diz que não existe verdade, por exemplo. Então, trabalhar numa cosmovisão cristã, fazer arte a partir de uma cosmovisão cristã, enfim, tudo isso a partir de uma cosmovisão cristã, contribui efetivamente de uma forma melhor para o desenvolvimento do mundo que Deus criou. Então, é sim um retrato muito grande da nossa sociedade. Tudo que a gente está falando aqui, o jeito de entender político, o jeito de trabalhar, o jeito de mexer com as artes, tudo isso é um retrato da nossa sociedade e pode, inclusive, também ser ponto de partida para conversas evangelísticas e coisas assim, porque você está falando daquilo que é fundamental, que é fundacional na vida daquela pessoa. Mas excelente aí a contribuição, Alex. Falando então, gente, de criação, o Deus que deu forma ao mundo, a gente já olhou esse slide aqui, nós vemos que Deus diz que o mundo é bom, a luz é boa, a separação entre a água e a terra, a fertilidade da terra, os luminares, os animais aquáticos e as aves, tudo que Deus tinha feito, Deus olha e diz, isso é muito bom. E há uma relação muito grande entre a percepção do bom e a percepção do belo. Essas coisas estão muito conectadas. E, efetivamente, quando Deus cria um mundo bom, ele cria um mundo que efetivamente revela os seus atributos invisíveis, como Romanos nos ensina, a revelação natural. Ele cria um mundo que é funcional, efetivamente ele tem leis que regem, que trazem ordem, que permitem a existência. No entanto, ele cria um mundo bonito. Veja, Deus poderia ter criado um mundo que fosse funcional, que fosse pragmático, e que fosse amarelo com gosto de pera e silencioso. Em que tudo tivesse gosto de pera, tudo fosse amarelo. Mas, efetivamente, Deus cria cores, sabores, estações do ano que, no seu processo, mudam radicalmente os ambientes em que se vive. Deus cria planícies, montanhas, abismos, mares, rios, e diversidades de cores e prismas tais que talvez o nosso olho não seja capaz de enxergar a dimensão de tudo que efetivamente, de todas as formas, de tudo que Deus fez. Foi ele que deu o canto para o rouxinol, o rugido do leão, ele que faz o mundo de uma forma extremamente bela. Nesse sentido, a criação é uma obra de arte, Deus é o supremo artista, que não foi um construtor que simplesmente fez uma obra pragmática que funcione, mas criou um mundo belo. Isso nos gera essencialmente uma questão. Quando Deus cria um mundo belo, e falamos de um Deus que tem atributos infinitos, falamos de um Deus que é santo, de um Deus imutável, será que belo é algo que é belo o que eu acho bonito? Será que cada um tem o direito de dizer o que é bonito? Um urinol é bonito? A Mona Lisa é bonita? Quando Deus cria o mundo e incute beleza no mundo, efetivamente o que a Bíblia diz é que há uma perspectiva de beleza, de belo, no artista, em Deus. E se há uma beleza que é essencial a Deus, se há uma beleza na pessoa de Deus, há uma beleza pecaminosa, há uma distorção do belo, que a gente vai falar mais para frente na queda.
Como Abraham Kuyper disse, a beleza não é um produto da nossa própria fantasia, nem de nossa percepção subjetiva, mas tem uma existência objetiva, sendo ela mesma a expressão de uma perfeição divina. Nesse sentido, na criação, o belo é perfeito, o belo é essencial, não há nenhum tipo de discussão em relação a isso. O ser humano, sem o conhecimento do bem e do mal, não passa horas olhando para uma árvore e discutindo sobre como aquele galho poderia ser diferente. Não. O belo está incutido na criação, não há nada para ser dito a respeito disso, senão a apreciação, a glorificação de Deus pela beleza que ele constituiu esse mundo, não somente naquilo que se vê, mas naquilo que se ouve, naquilo que pode ser dito, enfim, todos os sentidos interagindo com a realidade criada por Deus. A criação é uma obra de arte para a glória de Deus. Nós vemos isso, que o Deus que criou o mundo com arte, criou o mundo com beleza, ele se relaciona com as suas criaturas também com beleza, por exemplo, nos episódios da construção do templo e do tabernáculo. Focando aqui especificamente no tabernáculo, em Êxodo 31, de 1 a 5, a palavra de Deus nos diz: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. O Espírito de Deus nesse indivíduo não visava conceder a ele salvação, não visava conceder a ele um poder sobrenatural para ministração, profecia ou coisa assim. A presença do Espírito na vida de Bezalel visava conceder a ele a perspectiva do belo e a habilidade de construir o belo. Destreza, habilidade, capacidade para desenhar, executar trabalhos, obras artesanais. Deus poderia deixar de qualquer jeito, mas o Espírito de Deus se envolve diretamente na construção daquilo que seria uma tenda e concede habilidades para que aquilo seja efetivamente uma expressão da beleza de Deus. Em Êxodo 25, quando Deus fala com Moisés, a Bíblia diz: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Tenham cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. A gente não sabe efetivamente como que Moisés recebeu esse modelo, foi um projeto 3D, foi uma planta, alguma coisa do tipo, mas efetivamente ele recebeu um modelo e ele deveria fazer de acordo com esse modelo. Ele não tinha liberdade para dizer, bom, eu vou ressignificar isso que Deus colocou aqui, porque a verdade não existe, a beleza não existe, eu vou mudar isso daqui. Quando a gente olha para esse modelo, a gente precisa considerar que existem questões nesse modelo que são tipológicas, que precisam ser seguidas, porque eles apontam, dentro do ritual cerimonial, como sombra daquilo que Cristo faria. O próprio sacrifício que acontecia ali, elementos também cerimoniais, como simbólicos, como um candelabro, tipificando a luz e a glória de Deus, e tantos outros elementos que eles estavam no modelo para um propósito específico, um propósito tipológico. No entanto, você tem elementos ali que não têm nenhum propósito tipológico, ou pelo menos não deveria ter. Existem algumas hermenêuticas aí que dizem que a porta do templo, em que tem o gancho da porta do templo, é Jesus chamando o pecador ao arrependimento, né? O dedinho assim. Então, isso é sério, tá, gente? Tem gente que acredita assim, gente séria. Então, tem pessoas que vão olhar para todo esse modelo e dizer que tudo ali tem um significado espiritual. Não, a gente vai olhar para a Bíblia e vai dizer o que a Bíblia diz que tem um significado espiritual. O que a Bíblia não diz, a gente não vai dizer. Simples assim. Efetivamente, você olha nessa construção, querubins de ouro, uma arte figurativa. Você tem um candelabro, uma arte simbólica. Você tem romãs, uma arte representativa. Curiosamente, são várias cores de romãs que existem, mas Deus fala para fazer romã azul. E não existe romã azul. Então, você vê que há até certa liberdade para trabalhar com o universo criado, desenvolver, expandir, pensar, ser criativo.
Quando Deus constrói o tabernáculo, especialmente no templo, por exemplo, quando você olha para a narrativa do templo, muitos dos aspectos são, por exemplo, o ornamento com pedras preciosas. Qual o propósito? Beleza. Deixar belo, deixar bonito. Não somente Deus é assim, como ele nos cria assim. Os versículos 27 e 28, texto também que nós temos trabalhado muito aqui, a Bíblia diz que Deus nos criou, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, os abençoou, lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus nos cria para dar vazão à criatividade que ele nos concedeu no desenvolvimento desse mundo, mas não somente no desenvolvimento pragmático desse mundo, mas também no desenvolvimento dentro da criatividade e da beleza que Deus tem e que ele compartilhou conosco uma vez que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nesse sentido, a criatividade é um dos aspectos que mais nos assemelha ao Senhor nessa esfera criacional, imagem e semelhança. Como Francis Schaeffer diz, a criatividade faz parte da distinção entre ser humano e não ser humano. Todas as pessoas são, em algum nível, criativas. A criatividade é intrínseca à nossa hominalidade, isso é, à nossa condição enquanto seres humanos. Todos nós criamos, mais, menos, todos nós criamos. Você pode não gostar de criar o que te mandam criar, mas alguma coisa você cria. Seja um prato de comida, seja a decoração de um ambiente, seja um trabalho que você escreve, seja uma arte que você produz. Efetivamente, nós desenvolvemos a nossa criatividade no mundo de Deus, para a glória de Deus. Abraham Kuyper diz, o mundo dos sons, o mundo das formas, o mundo das cores e o mundo das ideias poéticas não pode ter outra fonte senão Deus. E é nosso privilégio, como portadores de sua imagem, ter uma percepção desse mundo belo para reproduzir artisticamente, para gozá-lo humanamente. Veja, 3 aspectos que a criação nos coloca. Perceber o mundo belo, reproduzir o mundo belo e se alegrar com o mundo belo. O fato da beleza ser intrínseca ao próprio Deus e nos ter concedido isso nos permite vivenciar e experimentar a criação, nos envolver com a criação a partir desses paradigmas. No entanto, a coisa não se tornou, não ficou assim efetivamente como nós sabemos e temos trabalhado aqui. A queda distorce as realidades da criação e assim acontece com o belo, com a beleza. Gênesis 3, 22 nos fala do artista humano caído. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Um dos aspectos da queda é uma capacidade, entre aspas, de discernir a realidade à parte de Deus. Olhar e dizer o que é bom, o que é mal, o que é belo e o que é feio, a parte de Deus. Porque uma vez reconciliado com Deus, uma vez vivendo na esfera da criação, o que Deus criou é belo, esse discernimento não é necessário. Mas agora, dissociado de Deus, aquilo que é do caráter de Deus presente na imagem de Deus no ser humano, ele vai chamar de belo, mas as distorções do pecado vão fazer com que ele chame de feio o que é belo e de belo o que é feio, de bom o que é ruim e de ruim o que é bom. Um dos elementos que nós vemos é o próprio episódio da Torre de Babel, a arte contra Deus. Versículos 3 e 4 de Gênesis 11, nós temos um exemplo da arquitetura. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. O que o ser humano está fazendo aqui? Está fazendo arte. Literalmente, falando agora de uma forma figurativa, está fazendo arte. Está efetivamente usando equivocadamente a criatividade, o potencial de desenvolvimento que Deus deu. De que forma? Agindo contra a ordem de Deus, de que a imagem de Deus deveria se espalhar por toda a terra, de que essa humanidade deveria se espalhar sobre essa terra, e de que é o nome de Deus que efetivamente deve ser glorificado, e não o nome do artista, nesse sentido aqui do que temos falado.
É curioso que esse episódio acontece logo após o dilúvio, e há uma expressão de informação sobre Deus aqui. Isso é, quando Deus manda Noé fazer a arca, um dos elementos que ele coloca é justamente impermeabilizar, selar aquela arca por dentro e por fora, com piche, com betume, para que ela não fosse atingida pelas águas do juízo. E o que eles fazem aqui é justamente isso. Bom, já aprendemos que Deus age com água. Então, como que a gente está fazendo? É contra o que Deus quer? Não tem ateísmo aqui, né? É contra o que Deus quer? Já vamos fazer de um jeito que nos proteja do juízo de Deus. Então, esse ser humano conscientemente age contra Deus, deseja fazer um nome para si, não quer ser espalhado pela terra, quer ser famoso e se protege contra o juízo de Deus nesse processo. Abraham Kuyper diz: a lógica da mente não pode desprezar os sentimentos do coração. Nem o amor pela beleza deveria silenciar a voz da consciência. O que isso quer? A gente quer trabalhar a partir dessa citação do Kuyper. A arte, ela atingiu, sim, o mundo criado. Desculpa, a queda atingiu o mundo criado. Isso significa dizer que nem toda arte é boa. Pode ser que a arte seja logicamente agradável à mente. Pode ser que a arte mexa com os sentimentos do coração. Pode ser que tenhamos uma capacidade de apreciação que consideremos extremamente belo. No entanto, nenhuma dessas coisas deveria silenciar a consciência que diz: essa arte é pecado. Isso é contra Deus. Isso é a expressão da queda. Uma outra expressão da queda, a idolatria, a arte contra Deus. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Veja bem, não tem problema nenhum você fazer esculturas, você criar coisas, você expressar o mimetismo da criação, fazer a natureza morta, pintar, fazer tantas coisas como Deus manda construir no templo, no tabernáculo, estátuas de querubins, de touros, de bois, de romães, de tantas coisas. A questão não é a construção, não é a escultura, mas efetivamente a idolatria ao mundo criado. Como Romanos 1 nos ensina, adorar a criatura ao invés do Criador. Nesse sentido, a queda, o artista caído, ele vai idolatrar através da arte. Ele vai difundir e normalizar o pecado através da arte. Ele vai usar a arte como veículo de comunicação de cosmovisões antiteístas, com frequência de forma consciente. Lembrem-se sempre lá da contribuição do Hegel na discussão de cosmovisão, dos artistas e poetas como aqueles que fomentam a cosmovisão na sociedade. Ele vai buscar a sua autoglorificação e a construção do seu nome através da arte, e não necessariamente debaixo de um temor a Deus e glorificação a Deus. E ele vai perverter o belo, com frequência, de forma proposital. Alguma pergunta ou colocação sobre criação e queda? Pela graça do Senhor, irmãos, esse mundo não vai descolorir simplesmente. O mundo não termina sem cores, mas nós temos uma redenção em que a vida do belo, em que a vivência e a experimentação do belo, ela efetivamente pode ser vivida. Kuyper nos diz: a arte tem a tarefa mística de lembrar-nos, em suas produções, da beleza que foi perdida e de antecipar seu perfeito brilho vindouro. Isso aqui, gente, não significa, e não deve significar, que arte é gospel. Essa é a última conclusão que você tem que sair daqui. De que arte é evangelística. Você também não tem que tirar essa conclusão daqui. Como Hans Huckmacher diz, a arte não precisa de justificativa. Ela é arte como expressão criacional do Deus que nos fez. No entanto, ela precisa, sim, naquilo que ela faz, ecoar a realidade desse mundo criado. E artistas incrédulos também são capazes de fazer isso. Pela graça comum de Deus. Lembrar-nos da beleza que foi perdida. Antecipar a realidade de um futuro. Nos mostrar a decadência do mundo criado, de modo que nós tenhamos aversão a isso. O artista ele é redimido pelo poder da cruz e do Evangelho. 2 Coríntios 5,16 nos diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Esse indivíduo convertido com uma nova cosmovisão, debaixo do discipulado de Jesus, ele não vai agora meramente criar a partir das suas prerrogativas caídas. Um artista que você vê isso com muita clareza é o T.S. Eliot, nas suas obras. Ele começa os seus livros, seus primeiros livros, de uma perspectiva não cristã. Ele está debaixo de uma outra cosmovisão. No processo ele é convertido e ele passa a construir outros livros, não refutando o que ele escreveu. Porque tem coisas belas também no que ele escreveu. Mas, efetivamente, escrevendo agora a partir de outro estilo que melhor se coaduna com a cosmovisão cristã, imbuído dos valores da cosmovisão cristã, isso é visto com clareza. Esse artista redimido, então, ele vai reconhecer a arte como expressão criacional do Deus Criador. Ele vai se atentar para o pecado na arte, entendendo que ela não é neutra, então não pode fazer de qualquer jeito. Ele vai produzir arte como bela, atual e coerente com a sua cosmovisão cristã. Atente a esses três aspectos. Ela é bonita, ela é atual, não precisa ser nostálgico, não precisa ser antigo, e é coerente com a cosmovisão cristã, com tudo que temos falado de criação, queda, redenção, o que a palavra de Deus nos apresenta. Ele vai ressaltar a beleza do mundo, tal qual o fotógrafo que bate a foto de um ambiente, e quando você olha a foto e olha o ambiente, alguém diz, uau, nem parece o mesmo lugar. Porque, através dessa fotografia, esse indivíduo foi capaz de ressaltar coisas que estavam lá. Mas a foto mostrou aquilo de uma forma ainda mais bela. Ele vai desenvolver a criação por meio das artes, marcando, por exemplo, a história através da arte, contribuindo para a veiculação, efetivamente, de conceitos que em si contribuem para um bom desenvolvimento da sociedade. E ele vai sinalizar a perspectiva vindoura através da sua arte, ele vai sinalizar uma prerrogativa redentiva através da sua arte. Ressalto, isso não é a mesma coisa que fazer arte evangelística. Vou bater bastante nessa tecla. Sinalizar esse reino vindouro, fazer uma arte bela, tudo isso aponta, sim, para um Criador, tudo isso glorifica a Deus como esfera criacional, e, no entanto, a gente não está falando que o músico tem que fazer música evangélica. Ele pode fazer música bela, atual e coerente com a cosmovisão cristã, sem ser música gospel. Que o escultor, ele não precisa esculpir ícones bíblicos, como Davi ou coisa assim. Que o pintor não precisa simplesmente pintar anjos ou cenas bíblicas. De que ele pode fazer muito mais do que isso e ainda assim expressar uma cosmovisão cristã. Não sei se a Lilian ou o Alex querem falar? Nath, eu ia falar assim, apenas para tentar trazer um pouco para a nossa realidade, né? Quando a gente fala de cosmovisão aí nas artes e, de repente, pensar, creio que a maioria de nós não tem esse dom aí da música, da pintura, etc e tal, mas como isso também se aplica de uma forma prática no nosso dia a dia, né? Essa semana eu estava escutando duas autoras de um livro sobre decoração e organização, a partir assim, de uma visão bíblica, e elas usaram justamente esse texto que você também usou, né, do tabernáculo, né, falando da beleza e como isso deve estar expresso dentro das nossas casas, né, e que você procurar decorar e organizar e arrumar a sua casa, isso realmente é uma forma de refletir a glória de Deus, é garantir a funcionalidade de um ambiente, de um lar em que pessoas diferentes vivem, que pessoas diferentes vão frequentar e que elas possam desfrutar ao máximo disso, e que hoje, infelizmente, às vezes a gente acaba ficando em dois opostos, ou a pessoa que acaba sendo escrava disso, né, e como uma torre de Babel, né, você quer fazer as coisas por outros motivos e intenções, mas também o oposto, né, de viver num total caos, desorganização, uma casa que não é cuidada, uma casa que não tem detalhes, e elas falam muito disso, não precisa de recursos financeiros para você deixar uma casa bonita e que glorifica a Deus. Você pode ter uma obra de arte, custe R$10 mil pendurada na sua parede,
Ou você pode ter um quadro de um desenho que seu filho fez, ou que um sobrinho fez, e mandar enquadrar e colocar na parede, né? Você pode ter uma florista que você contrata e você troca as flores da sua casa, ou você pode ter algumas flores que você planta no seu jardim, ou algumas flores que até na própria rua, né, tem folhagens, hoje tem tantas coisas, e você pode embelezar a sua casa. Então, nós, como seres humanos dotados da criatividade e dessa capacidade de trazer a beleza, nós temos que estar atentos a isso, trazer a beleza no lar onde a gente está, como uma forma de também refletir a glória do nosso Deus. Excelente, Liu. É interessante você falar sobre a questão da organização. Você citou alguns exemplos, olha que interessante, né? De pessoas que estão falando sobre organização de ambientes e elas têm uma cosmovisão cristã. No entanto, você vê que fez muito sucesso e ainda faz muito sucesso a Marie Kondo, né? E que tem uma cosmovisão shintoísta. E o que não falta é cristão abraçando a roupa e se despedindo da roupa, né, porque a roupa não traz mais alegria, e dando tchau para a roupa, e agradecendo a roupa pelo tempo que ela serviu, e agora entregando a roupa para alegrar outras pessoas, enquanto separa os ambientes, outras coisas que trazem alegria para ela, o conceito shintoísta aqui aplicado, e organizando essas coisas como uma forma de valorizar essas coisas. Então, perceba, em tudo você tem essa discussão da cosmovisão. Tem organização da casa, e a gente está falando aqui de uma autora, né, porque ela produziu livros e tudo mais, que vendeu milhões de livros, que tem série na Netflix, né? Então, olha como cosmovisão está em tudo. No jeito que você arruma a sua casa, pode ter um conflito de cosmovisão. Se você olha para a sua roupa e acha que você deve pedir perdão para a sua roupa, porque você não usou ela e deixou ela, isso é um conflito com a cosmovisão cristã. Então, perceba como em tudo isso está presente, né? Literalmente tudo, gente. Literalmente tudo. Mas legal, muito boa a contribuição aí, Liu. O Huckmacher, ele diz o seguinte, outro excelente livro para ser lido nesse tema, tá, gente? Os artistas são seres humanos pecadores que carecem de justificação por meio da obra completa de Cristo na cruz. Assim, os cristãos agem como novas criaturas, conforme Romanos 6. Sua obra de arte é tão parte de seu ser cristão como qualquer outra atividade mencionada, tão válida quanto as atividades do pregador e do evangelista. Então, efetivamente, não existe essa dicotomia. A arte, ela deve expressar a cosmovisão que você tem, até para aquele que não é cristão. De outra forma, ele está sendo um pós-moderno desonesto que mente para si mesmo e fala alguma coisa só para ser aceito e ter dinheiro. Por fim, gente, analisando a arte aqui, como que a gente, então, como cristãos, podemos fazer o que a gente fez ali com a música do Toquinho, com o episódio do Rick and Morty e com a 433. Francis Schaeffer diz o seguinte, um artista pode até usar um avental de pintor e ser praticamente venerado. Entretanto, uma vez que seu trabalho mostra sua cosmovisão, ele deve ser julgado à luz da cosmovisão cristã. Espero que já esteja claro que quando nós falamos à luz da cosmovisão cristã, no sentido amplo, nós estamos falando do todo da revelação de Deus. No sentido estreito, nós estamos falando dessa tríade, criação, queda e redenção. De que forma isso distorce ou ecoa essas realidades. Como então a gente vai analisar uma arte, seja ela qual for? Em primeiro lugar, olhe para a excelência técnica, porque Deus nos criou com a capacidade de produzir coisas boas e nos criou com a capacidade de nos desenvolvermos em coisas boas. Aquela ideia do o conceito do gênio da arte, que é um conceito bastante recente, no sentido de aquele indivíduo lá no renascentismo, que não precisa estudar, não precisa fazer nada, e o que ele fizer, por mais que seja estranho, é bonito, vai ser dito dessa forma, não necessariamente é o que deve nos guiar, mas qual é a excelência técnica disso? Faz sentido? É bem feito? E, efetivamente, você que vai fazer arte, você que vai pintar, que vai fazer uma escultura, que vai produzir um filme, que vai arrumar uma casa, que vai fazer o que for, isso tem sido feito com excelência, com o todo da habilidade que você recebeu, e o todo da habilidade que você recebeu, não você, efetivamente, mas aquele artista, é o todo que poderia ser dito a respeito daquela arte. Ou efetivamente estão chamando um filme de ruim, de bom, só porque é crítico e gosta de gostar daquilo que é ruim.
Qual é a validade daquilo ali, no sentido de esse indivíduo é honesto com a cosmovisão dele, ou ele está fazendo aquilo só para ganhar dinheiro? Pense que a Marie Kondo, ela shintoísta, cria um modelo de organização cristã, porque ela está num local em que as pessoas são cristãs. Você não tem como confiar efetivamente no valor daquilo ali, porque a própria pessoa não confia. Então, tem validade aquilo ali? É honesto com a cosmovisão? Qual é o conteúdo intelectual daquela arte, ou seja, a cosmovisão daquela arte, para te ajudar nisso? Se você for ler um livro sobre isso, saindo desse curso, leia O Universo ao lado do James Sire. Nesse livro, ele vai analisar as principais cosmovisões que existem na sociedade. O livro é fácil de ler. O Dando Nome ao Elefante é mais difícil de ler. O Universo ao lado é tranquilo. Se você ler esse livro, você vai receber essas informações e aí você vai ser capaz de olhar para esse tipo de coisa e poder dizer, isso é a cosmovisão X que está aqui. É a cosmovisão Y que está aqui. E olhar a integração que existe entre o conteúdo e veículo. Isso é, essa arte é a melhor arte para ser veículo desse conteúdo? Veja, essa é uma discussão grande que a gente não tem tempo para falar aqui. Mas não existe, a priori, um gênero musical que seja pecaminoso. Mas existe, sim, gênero musical que dá uma direção pecaminosa para um veículo pecaminoso. E que, dessa forma, esse gênero musical se torna inadequado para ser veículo de determinadas outras coisas. Deixa eu dar um exemplo. Eu não acho que faz sentido nenhum ter funk na adoração cristã. Existe funkeiro crente aí, né, que faz música e tal. Eu não acho que é um bom veículo para a mensagem do evangelho. Mas vamos sair da esfera do evangelho, vamos pensar uma propaganda política que vai ser feita no tempo de eleição e o camarada ele quer comunicar as ideias dele. E o fundo musical é Mozart. E aparece o presidente com um terno, atrás dele tem obras de arte e ele começa... agora eu pensei no Temer, né? Começa a falar em Mesóclises ali, né? Governar Loisei, nação. A gente pode dizer, não é o melhor veículo para se comunicar com o povo. Então, efetivamente, a gente pode dizer, foi uma má escolha da arte, naquele sentido. Tome o cuidado, gente, de que isso aqui tem que estar muito claro. O propósito da arte não é ser veículo de nada, tá bom? Isso aqui é um dos pontos para a gente analisar a arte. Ela é o veículo, aquela arte escolhida, ela é o melhor veículo para aquilo dali? Se o veículo é ruim, a arte acaba sendo prejudicada por aquilo que ela está colocando no ambiente que ela está colocando. Porque ela acaba sendo influenciada e atacada, de certa forma, nesse processo. Tá bom? Então pensem nisso, de que não é o estilo ou o gênero que está sendo tratado aqui. Até a arte abstrata, que alguns autores cristãos vão dizer que distorce a verdade por distorcer a tela ou coisa assim, não necessariamente. Tem coisas que à nossa vista são misturadas e caóticas nesse mundo e que efetivamente não demonstram caos. Não necessariamente demonstram caos. Mas o ponto é, o que está sendo comunicado para aquilo? Comunicar a mensagem linear e objetiva do evangelho por meio de uma arte, de uma tela abstrata, pode ser algo talvez não tão adequado. Agora, olhe, por exemplo, uma arte quase abstrata, não chega a ser abstrata, mas quase abstrata, que eu gosto muito. Eu esqueci, eu ia colocar no slide para mostrar para vocês, que são os quadros da Lise Radenovic. A Lise Radenovic, ela é uma artista judia, radicada nos Estados Unidos, e ela produz telas que... Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui. Ela produz telas que basicamente expressam o texto bíblico do Antigo Testamento. Não é só o que ela faz, né? Mas alguma das coisas que ela faz, bom, vai essa primeira aqui. Essa aqui é o Salmo 23, que eu vou mostrar aí. Gente, aqueles meus 10 minutinhos de atraso de sempre, tá bom? Desliga o fogão lá, para não queimar o arroz. Só para ilustrar isso aqui para vocês,
Então, por exemplo, aqui você não vê. São algumas telas dela. O que está aqui é o Salmo 23, ele está pintado usando os caracteres hebraicos do texto da Bíblia hebraica. Se não me engano, é o Salmo 1º, deixa eu ver se é o Salmo 1º da lista. Esse aqui, esse é o meu quadro favorito dela. Se um dia eu tiver dinheiro para comprar um quadro em dólar, vai ser esse daí. Acho lindo. Todos os caracteres que você está vendo aqui, eu não sei se na sua tela você consegue ver bem, mas tudo o que está aqui é o texto do Salmo 1. Ela pintou aqui a água, a árvore verdejante e tal, usando os caracteres do texto hebraico. Eu acho muito sensacional essa sacada dela. Então, esse é um exemplo de arte que se tornou veículo e que a cosmovisão judaica dela está presente ali. E é excelente. E veja, não estou falando de uma moça crente, mas é tecnicamente excelente, tem validade com a cosmovisão dela, tem um conteúdo intelectual que, nesse caso, como a gente também se vale do Antigo Testamento, coaduna com a mensagem cristã, e tem uma boa integração entre conteúdo e veículo. O quadro e a forma em que o quadro foi pintado comunicam muito bem a ideia e a cosmovisão que está sendo colocada ali. Deixa eu voltar aqui à nossa apresentação. Não sei quantos já conheciam a Lise ali, gosto bastante dela. Depois eu posso mandar no chat lá, a Lise Radenovic. Francis Schaeffer diz, de fato, a arte pode aumentar o impacto da cosmovisão, e podemos contar com isso, mas isso não torna algo verdadeiro. A verdade de uma cosmovisão apresentada por um artista deve ser julgada a parte de sua grandeza artística. Novamente, não é só porque é bom, bonito ou o que for, que efetivamente aquilo ali comunica uma cosmovisão boa. Concluindo, gente, mais do que uma obra de arte, mais do que ter criatividade, construir tudo nesse sentido, a nossa vida, efetivamente, diante de Deus, e o uso que fazemos da nossa vida, deve sim ser a maior obra de arte que nós vamos construir. A beleza da santidade, como Salmos nos ordena a adorar ao Senhor. Francis Schaeffer conclui o seu livro A Arte e a Bíblia com uma citação que eu acho muito bonita, infelizmente aqui eu coloco sintetizada, mas ainda assim preservando o seu conteúdo. Ele diz, nenhuma obra de arte é mais importante que a própria vida do cristão. E todo cristão deve se preocupar em ser um artista nesse sentido. A vida do cristão deve ser uma obra de arte. A vida do cristão deve ser algo verdadeiro e belo em meio a um mundo perdido e desesperado. Perceba que aquilo que nós falamos de como analisar uma arte, você poderia analisar a sua própria vida. Você olha aquilo lá e pode olhar para a sua vida. Eu tenho sido excelente, efetivamente, nas qualidades que o Senhor me concedeu, nas potências que o Espírito me deu. Eu tenho sido honesto com a graça e a misericórdia que o Senhor me concedeu, a novidade de vida, a mente de Cristo. Eu tenho sido um veículo, eu tenho uma cosmovisão cristã, ou a minha mente está cheia e influenciada pelos valores da sociedade atual. Eu tenho sido um veículo adequado da mensagem do Evangelho, ou eu tenho mais atrapalhado do que ajudado. Os critérios para analisar uma arte são muito diferentes dos critérios para analisar a sua vida. Efetivamente, o Deus Criador que nos fez, que nos amou e nos salvou, coloca diante de nós o desafio de que a sua própria vida seja uma obra de arte para a glória do nosso Deus. E que assim Deus nos abençoe. Eu vou interromper a gravação agora, irmãos, e em seguida a gente tem aquele tempo de conversa para quem puder estar aí. Vou orar também agora. E quem quiser pode continuar, senão a gente entende aí o seu horário de almoço. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos pela forma maravilhosa, bela e verdadeira com que o Senhor criou esse mundo. Te louvamos porque o Senhor nos concedeu criatividade e habilidade para desenvolvermos essa criação e também para criarmos e apreciarmos coisas belas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre de inconscientemente sermos atraídos e dominados por cosmovisões contrárias à tua palavra e clamamos que o Senhor nos dê astúcia e habilidade para analisar aquilo que nos entretém, aquilo que nós contemplamos. Nós somos gratos a ti e te louvamos. Em nome de Jesus, amém.